Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar sobre diagnóstico de Alzheimer, contar ou não contar para a pessoa idosa, tá? Demorei um pouquinho, me atrasei quase 10 minutos, espero conseguir fazer essa live, porque os meus 4 gatos estão brigando aqui. Sei o que aconteceu com eles, nunca brigaram, pela primeira vez são os 4 aqui brigando, gritando, né? Na hora da live começaram a brigar e aí por isso que eu me atrasei. Já estou até me justificando para vocês. Espero que eles fiquem quietos, né? Mas estou vendo ali que eles estão agitados ainda. Não sei o que aconteceu com os meus gatos. Mas enfim, acabei me atrasando aí para essa live, né? Essa live foi uma sugestão de uma seguidora que, na verdade, eu divulguei o conteúdo da live anterior, que eu acho que foi a live de ontem. Aí ela colocou um comentário falando sobre essa dúvida, né? Quando alguém tem diagnóstico de Alzheimer, conta ou não conta? E eu falei assim, bom, se é para eu responder escrito, eu faço uma live logo, né? E aí já respondo essa pergunta que realmente é uma dúvida de outras pessoas, né? Outros cuidadores aí sempre perguntam sobre isso, não sabem o que fazer nessa situação. Então a minha ideia foi trazer essa live, na verdade, não com uma resposta de sim ou não, tá? Mas para trazer algumas reflexões para vocês em relação a isso, tá bom? Antes, sempre tem que me apresentar, porque sempre tem pessoas que chegam no canal do YouTube para assistir os vídeos pela primeira vez, ou aqui no Face, no Instagram, né? Sempre lembrando que eu fico aqui olhando, né? Para as duas telas. Vou até colocar a tela aqui do Facebook mais para cá, mais pertinho, para eu não ter que olhar tão distante, né? Assim, acho que assim tá melhor. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou Juliana Benevides. Câmera direita aqui. Sou Juliana Benevides, eu sou especialista em saúde da pessoa idosa, sou especialista em gerontologia, sou mestre em saúde, doutoranda também, trabalho já há 13 anos nesse campo da longevidade, da saúde da pessoa idosa. Aqui nas redes sociais estou há mais de 4 anos, mais de 500 vídeos no canal do YouTube, então se você busca conhecer alguma coisa relacionada à saúde da pessoa idosa, em especial as demências, mas não só as demências, procure o meu canal do YouTube, pesquise por lá, porque vocês vão encontrar bastante coisas. E é isso, né? Muito tempo aí já trabalhando nesse campo da longevidade, em especial nessa discussão relacionada à doença de Alzheimer, tá? Então, antes de começar a live de hoje, o que é que eu quero pedir a você? Você que está ao vivo no Instagram, Facebook, você que vai assistir pelo YouTube, dê a sua curtida, né? Clique aí no coração, convide outras pessoas, mande a setinha no Instagram para convidar outras pessoas. Você que está aqui no Face também, compartilhe. Eu vou só rapidamente, gente, entrar no grupo aqui do WhatsApp e avisar a galera. Deixa eu ver se consigo entrar aqui. Eu queria avisar a galera que eu estou começando a live. Não vai dar, porque não está conectado. Porque provavelmente entraram aí às 11 horas, eu não estava ao vivo e saíram, né? Mas tá bom, não vai dar para avisar, enfim. Quem tiver que entrar aí ao longo da live vai entrar, vou fazer uma live bem rápida. Primeiro, assim, para falar para vocês que essa dúvida, né, sobre contar ou não contar o diagnóstico de Alzheimer para alguém, é uma dúvida, é uma questão cultural, tá? Se vocês forem para outros países mais avançados em relação aos direitos, né, dos indivíduos em relação à saúde, etc., vocês vão ver que essa discussão não existe. Na maior parte dos países, bom, uma pessoa teve diagnóstico, obviamente, ela tem o direito de saber qual é a situação de saúde dela. Não tem essa discussão, tem que saber, não tem isso, porque se parte do princípio que é a vida dessa pessoa, é a minha vida, qualquer coisa que tenha relação com a minha vida, eu tenho que saber. Então, na maioria dos países se parte desse princípio, tá? Que, bom, se é a vida dessa pessoa, tudo que diz respeito à vida dela, ela tem que saber, ponto. Então, primeira coisa, essa discussão é uma discussão cultural, tá? Cultural. Beleza, então é uma discussão cultural e aqui no Brasil se tem isso. A gente discute se a gente deve contar ou não, tá? Primeiro, não contar é quase, por que eu vou dizer quase, tá? Eu vou explicar pra você, é quase ilegal. Por que eu digo que é quase ilegal? Não vou dizer que é ilegal, mas assim, é quase. Porque a gente tem determinações, né, que vão dizer que é direito do paciente saber sobre a sua própria saúde. Então, por exemplo,
Se vocês forem ler o Código de Ética Médica, né, vai dizer ali, não vai estar escrito ali, olha, quando uma pessoa tiver diagnóstico de demência, ou olha, quando uma pessoa tiver mais de 60 anos, não diga o diagnóstico para ela, né? Discuta se deve falar sobre esse diagnóstico ou não. Não é isso, né? O que é colocado ali é que o paciente, dependente da idade que ele tem, o médico tem a obrigação de falar sobre diagnóstico, prognóstico e etc. Tá? Então, no Código de Ética Médica vai se falar sobre isso. Na Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, ou seja, daqueles que utilizam o Sistema Único de Saúde, também está posto isso, que é direito do paciente, independente da idade, também não há essa ressalva em relação à idade, não há ressalva em relação ao tipo de doença. Também está escrito ali, né, nessa Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, vocês podem procurar aí no Google, que é direito do paciente saber todas as informações relacionadas à saúde dele, tá? E aí, só que a gente acaba, como tem essa discussão aqui, a gente acaba chegando à conclusão de que contar ou não é uma decisão familiar, tá? Por que é uma decisão familiar? Porque se a gente, enquanto profissional, vem, né, dentro de um país como o nosso, fala assim, não, ó, conta ou não conta, as consequências relacionadas a isso também, muitas vezes, a família vai querer jogar para o profissional, tá? E, na verdade, quem conhece esse paciente, quem conhece a história desse paciente, quem sabe, não 100%, mas tem maiores chances de saber se esse paciente tem condições de lidar com esse diagnóstico, né? Ou se ele tem condições, não é se ele tem condições de lidar, mas assim, ó, meus gatos estão brigando ainda, gente, desculpa, mas eles estão brigando, não sei o que há com eles hoje que eles estão brigando aqui. Então, até tirando um pouco aqui a minha concentração, mas enfim, vou tentar continuar. A gente sempre, assim, a família é quem conhece essa pessoa. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre essa pessoa que hoje tem um diagnóstico de demência, mais fácil vai ser para você saber se deve contar para ela ou não, tá? Então, por exemplo, eu, Juliana, qualquer situação relacionada à minha saúde, eu gostaria de usufruir do meu direito de saber, tá? Eu não quero que futuramente, se eu tiver alguma doença, qualquer doença que for, que a minha família esconda de mim. Tem pessoas que, às vezes, ao longo da vida, pode ser que elas tenham dito, né, para a família, olha, se eu tivesse diagnóstico de câncer, eu não gostaria de saber. Se eu tivesse um diagnóstico de demência, eu não gostaria de saber. Se eu estivesse morrendo, eu não gostaria de saber. Por isso que a gente sempre fala que a discussão sobre doenças, que a discussão sobre morte, a gente deve fazer o tempo inteiro ao longo da nossa vida. A gente tem que acabar com esse tabu. Porque se a gente não tivesse o tabu de discutir sobre demência, discutir sobre câncer, discutir sobre morte, a gente saberia automaticamente o que essa pessoa gostaria, se ela gostaria de saber ou não. Mas como a gente não conversa sobre isso, porque a gente acha que se a gente falar sobre doença, que se a gente falar sobre morte, que a gente vai trazer doença, que a gente vai trazer morte, chega numa situação dessa, a gente não sabe o que fazer. Agora, sempre digo para você, primeiro, é interessante resgatar os sentimentos dessa pessoa, resgatar os interesses dela, porque aí quem conhece muito a história dessa pessoa vai saber se deve contar ou não. Tem alguns pontos interessantes, positivos e negativos de você contar em relação a uma demência, né? Qual seria um ponto, entre aspas, negativo? Você vai contar e essa pessoa pode encarar ali um processo depressivo inicialmente. Já digo para vocês que isso acontece, em geral, com qualquer pessoa que tem diagnóstico de uma doença crônica, recebe uma notícia difícil, por exemplo, de uma doença que já está avançada e que a morte vai chegar, né, de uma forma mais breve, vamos dizer assim. Sempre a maioria das pessoas vai enfrentar primeiro uma fase de negação, dizer não, isso não está acontecendo comigo, e depois de enfrentar um processo depressivo, que em geral, com o tempo isso vai passar. Principalmente quando é uma demência, porque você vai contar para essa pessoa hoje, daqui a pouco ela vai esquecer. Então, assim, você vai contar uma vez, nos primeiros tempos ali, nos primeiros meses, pode ser que essa informação fique ali, mas depois com a própria evolução da demência, ela vai esquecer. Então, e você não vai precisar ficar repetindo várias vezes. Pode ser que seja interessante você contar essa primeira vez. Para quê? Aí eu vou dizer para vocês o interessante de contar, tá?
Mais uma vez, a decisão é da família. Mas quais são os pontos positivos de você contar? Quando você conta para uma pessoa que ela tem demência, ela tem algumas oportunidades. Primeiro, que ela tem a oportunidade, talvez, de se reconciliar com as pessoas que talvez nesse momento ela não tenha uma boa relação. Talvez ela tenha pessoas que ela precise perdoar, talvez tenha pessoas que ela precise pedir perdão. Então, assim, essas reconciliações são muito interessantes, em especial quando são com filhos, né? Mas com outras pessoas também, enfim, se reconciliar com as pessoas que são importantes para ela, né? Também é interessante, por exemplo, em relação à condução do tratamento. Uma vez que essa pessoa sabe que ela tem um diagnóstico, ela vai poder decidir falar para você, olha, eu quero fazer o tratamento assim, assim, ou eu não quero, eu quero ir até esse limite, se chegar nesse ponto aqui, eu não quero mais. Eu quero, por exemplo, quando eu tiver uma fase mais intermediária, eu quero morar com fulano, eu não quero morar com ciclano. Eu quero ir para uma instituição de longa permanência quando eu estiver numa fase mais avançada, ou eu quero ir agora. Eu quero, quando eu já estiver morrendo, eu quero morrer dentro de um hospital, ou não. Eu quero morrer em casa, ou não. Eu quero morrer estando numa instituição de longa permanência. Em relação à divisão de bens, eu quero que fulano fique com isso, com isso, com isso, fulano fique com aquilo. Em relação ao velório. Então, assim, várias decisões que são importantes, que lá na frente vão trazer muitas vezes um peso para o cuidador, podem ser decididas agora com a ajuda dessa pessoa. Óbvio que não vai ser a primeira vez que você vai falar para ela que ela já vai dizer tudo o que ela quer em relação a isso. Ela vai demorar um tempo para elaborar, para entender, né? E aí ela vai trazer para você, vai tirar de você um peso que lá na frente muitas vezes você vai ter. Por exemplo, o peso que o cuidador tem de uma instituição de longa permanência. Às vezes o idoso ele vai falar que, olha, quando eu estiver nessa fase, que eu não tiver mais condições de andar sozinha, de comer sozinha, eu não quero morar com ninguém, eu quero estar numa instituição. Isso tira o peso do cuidador, porque às vezes quando chega nessa fase o cuidador quer fazer isso, mas ele fica, ai, mas minha mãe não ia gostar, ai, mas o que será que minha mãe ia pensar? Será que minha mãe ia achar que eu abandonei ela, não sei o quê? Ou na fase final, por exemplo, alguns procedimentos, às vezes que alguns médicos optam aí, sabem que essa pessoa já está numa fase final, mas eu quero isso, quero entubar, quero não sei o que, quer bababá. Às vezes a pessoa vai virar para você e falar assim, ó, eu quero tudo isso até o fim. Ou não, eu não quero. Chegou nessa fase aqui, irreversível, não, me deixa morrer, eu não quero que utilize esse tipo de instrumento, esse tipo de ferramenta aí, eu não quero esses recursos. Ela vai dizer para você. Então, contar tem esse ponto positivo. Agora, tem o ponto negativo do sofrimento que a pessoa vai enfrentar, talvez de um processo depressivo que ela vai passar ali nesses primeiros momentos. Mas que assim, gente, no caso da demência, ela vai esquecer. Quando é uma outra doença, o que eu diria para você? Ó, ela vai saber esse diagnóstico e aí ela vai ter todas as fases do luto ali. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre luto, sugiro que vocês assistam os vídeos que... Tem alguns vídeos lá no meu canal do YouTube sobre luto para vocês entenderem a fase do luto, as fases do luto, tá? Então, uma pessoa que não tem uma demência vai passar pelas fases do luto até que, em geral, ela vai processar e vai aceitar que ela tem uma doença. No caso da demência, como vai causar um esquecimento, né? Em especial do Alzheimer, né? Que a maioria das pessoas que têm demência tem Alzheimer, 70% dos casos, ela vai esquecer. Então, você vai contar, ela vai te ajudar com algumas coisas, ela vai esquecer. Mas a parte negativa é isso, é que a gente tem que dar todo aquele suporte ali para aquela pessoa nessa fase inicial aí dessa tristeza, dessa depressão natural que pode acontecer aí, né? Mas assim, é a questão da família. A resposta para isso é o seguinte, vocês entenderem que é a questão da família pesar, tá? Pesar. Se eu vou conseguir ver essa pessoa triste, entristecida, depressiva, né? Às vezes não, tem pessoas que vão aceitar super bem, tá? Por incrível que pareça, tem gente que processa muito rápido e que aceita. E tem aqueles pontos positivos que eu sempre digo para os cuidadores, de lá na frente saber o que fazer. Porque o principal problema é quando está na fase final, o cuidador não aguenta mais, ele não sabe o que ele faz, ele fica, será que minha mãe gostaria, ou será que ela não gostaria? Ele não sabe. E quando você conta, você tem essa possibilidade de saber. Então, assim, gente, vai ser sempre uma decisão da família, enquanto isso não for, de certa forma, obrigado, por mais que as legislações digam que as pessoas têm que saber em relação à própria saúde, mas como culturalmente isso não é uma coisa exigida aqui no Brasil, né, a gente fica realmente a decisão aí para a família tomar essa decisão, o que ela faz, o que ela não faz, né?
E é bom que essa decisão seja conjunta, não seja de um filho só, não seja só do esposo, mas seja do esposo com os filhos, ou da esposa com os filhos, né? Para que não fique aí pesado para ninguém em relação a isso, né? Eu quero dar uma boa tarde aqui para Rosani, boa tarde para Isabel Calixto, boa tarde para você que está aqui no Instagram. Dizer para vocês que essa live vai lá para o canal do YouTube. Eu espero que ao menos essa reflexão tenha clareado um pouco, né, a mente de vocês em relação a isso. Tenha trazido algumas reflexões, que a minha ideia desde o início da live, como eu falei, não é dizer sim ou não, mas dizer que nesse contexto cultural é uma decisão da família que tem prós e contras, e eu espero ter deixado claro para vocês aí esses prós e contras. Lembrando que contar um diagnóstico desse sempre é interessante ter um psicólogo, ou profissional médico ali perto. Existem protocolos que nos ajudam também a como contar, tá? Então, por exemplo, quem faz meu curso, o SOS Alzheimer, vai ter lá no curso um bônus que é o curso de cuidados paliativos, onde a gente ensina também comunicação de mais notícias, né? Porque quando você traz uma notícia dessa, você só não traz a notícia, você tem Alzheimer. Não, olha, você tem Alzheimer, tem essas possibilidades aqui de cuidados relacionados à alimentação, exercício, se você fizer isso e isso vai te trazer, vai fazer com que você tenha independência por mais tempo. Existem pesquisas assim que podem ser, né, que tragam aí algumas possibilidades de curas futuramente. Então, a gente nunca traz uma notícia dessa também tirando a esperança da pessoa. A gente traz a notícia também trazendo o que tem de bom, de tratamento, de recursos, né, de possibilidades futuras, para que a pessoa também não fique sem chão. E sempre trazendo o nosso apoio para essa pessoa, dizendo, olha, eu tô aqui com você, eu vou estar com você até o último minuto, a gente vai fazer tudo aquilo que você quiser, o que você quer daqui para frente? Né? A gente vai se esforçar para proporcionar para você a melhor qualidade de vida possível, os melhores recursos possíveis. Você não vai estar sozinho nessa situação. Sempre dando o nosso apoio, que é o principal, é a gente sempre trazer um pouco de esperança e a gente trazer também o apoio social, o apoio espiritual, né? O apoio em termos de recursos que a gente vai utilizar para essa pessoa se sentir segura. Porque, na verdade, quando a gente está diante de uma situação dessa, a primeira coisa que a gente não quer, a gente não quer imaginar que a gente vai sofrer e a gente não quer imaginar que a gente vai ser abandonado. Então, o maior medo das pessoas é serem abandonadas e experimentarem um sofrimento aí irracional. Então, a gente vai tentar trazer segurança para ela saber que nós vamos estar ao lado dela, né, a qualquer momento, e que ela não vai ser abandonada e que a gente vai utilizar as melhores estratégias possíveis para manter a qualidade de vida dela. Quando a gente faz isso em geral, né, ela vai ter esse tempo de adaptação, mas ela vai lidar bem com esse diagnóstico à medida que o tempo passe, né? Bom, é isso, gente. Quero agradecer a presença de quem esteve comigo na live. Quero pedir a vocês que compartilhem essa live. Ela vai para o canal do YouTube. Quem tá no Face é só clicar em compartilhar. Quem tá no Instagram depois vai clicar na setinha. Curtam o vídeo depois e peguem lá o link no YouTube, que já vai para o YouTube daqui a pouco. E compartilhem aí nos grupos de vocês essa reflexão, tá bom? Forte abraço para vocês que me acompanharam aqui no Face. A gente se encontra na próxima live, se Deus quiser, tá bom? Para você também que me acompanhou no Instagram, gente, um beijinho e a gente se encontra na próxima live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.